Glória a Deus. Igreja, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. O texto da palavra do Senhor desta noite está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Vou ler 4 versículos. O tema desta noite: Páscoa, o impacto da ressurreição de Jesus Cristo. Páscoa, o impacto da ressurreição de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Depois do Evangelho de João. Terminou João, está em Atos. E vamos então, hoje é Páscoa, é a celebração da ressurreição do meu Senhor, do teu Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória do Senhor. E vamos falar da sua grande obra. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Pai Celestial, está lida a sua palavra, e que agora, Senhor, libere o teu Espírito Santo para agir e falar, Senhor, e trazer o ensinamento da Escritura sobre a ressurreição do teu Filho amado, Senhor, o impacto que ela trouxe na vida do mundo, nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Pode se sentar, você que está aqui presencialmente. Infelizmente, a Páscoa, como o Natal, são festas que foram paganizadas, e elas tiram muito do brilho da verdade que está incontida. O Natal fala do nascimento do Filho de Deus, e não tem nada a ver com Papai Noel, com rena e trenó. E a Páscoa não tem nada a ver com chocolate nem com coelhinho. A Páscoa tem a ver com o Cordeiro de Deus. E normalmente na Páscoa nós falamos do Evangelho em si, da ressurreição de Jesus. Mas hoje nós vamos falar sobre o impacto que causou a ressurreição de Jesus Cristo. O versículo 3, a revista atualizada traduz assim: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Nós vamos fazer essa palavra respondendo a 5 perguntas. Na verdade, 6. Jesus ressuscitou no terceiro dia? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é importante na pregação do Evangelho do Reino de Deus? Quais são as provas infalíveis da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Quarta, quais são as provas da ressurreição de Jesus? Quinta, quais são as pessoas que viram Jesus ressurrecto? E último, como saber que foi a aparição real de Jesus e não uma alucinação das pessoas que o amavam tanto? Atos dos Apóstolos foi escrito no ano 63, pelo médico amado Lucas, discípulo do apóstolo Paulo. O Evangelho em 60. Então, 3 anos depois de escrever o Evangelho, Lucas escreve Atos, narrando o princípio da história da igreja. Livro tratado aí é o Evangelho de Lucas. Em Lucas, no Evangelho, ele chama Teófilo de excelentíssimo, palavra grega kratistos, né? Mais forte, poderoso, que era um título geralmente dado para os altos oficiais do governo, como senadores, cavaleiros, né? Eles chamavam de claríssimos. Procuradores, como acontece com Félix, lá em Atos 23, 26, 24, 3, e Festo, em Atos 26, 25. Teófilo, a palavra grega teófilos, significa amigo de Deus. Provas incontestáveis ou provas infalíveis, no grego, tekmeion, significa, era uma linguagem médica, né? Como Lucas era médico, ele escrevia sempre usando a linguagem própria, que significa uma prova demonstrativa, quer dizer, é algo pelo qual é conhecido de uma forma direta e segura. Então ele estava dizendo que as provas que ele estava mandando para ele
E graças a Deus por esse Teófilo, porque foi por ele que nós temos aí 2 livros maravilhosos que nos abençoam. Fala de uma evidência e conhecimento seguro, indubitável. 40 Tessacaronta quer dizer 40 mesmo, aquele é o período entre a ressurreição e a ascensão. Então, entre a ressurreição e a ascensão, quando ele sobe aos céus, são 40 dias. Depois eles esperam mais 10 para a descida do Espírito Santo e assim começar a igreja, porque a igreja só nasceu realmente quando o Espírito Santo desceu. Até lá, até esse momento, era um monte de gente, tudo medrosa. Concernentes, a palavra peri fala de interesse, a respeito. Então, a gente vê aí que o Evangelho, a programação, na verdade, né, do Evangelho de Jesus em Atos, ela começa com o início do cumprimento das promessas do reino de Deus. Então, Jesus só ensinou e trouxe ensinamentos a respeito do seu reino, que é o domínio gracioso de Deus, através de Jesus, como nosso Senhor, transformando a vida de cada pessoa num verdadeiro filho de Deus. Então, a primeira pergunta: Jesus ressuscitou no 3º dia? Sim. Mateus 12:40 diz: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. A palavra peixe, keitos, em grego ela pode significar tanto um monstro marinho, um grande peixe, com a ideia dele abrir na boca para pegar a presa, como também uma baleia. Ainda que a gente considere aqui o cachalote ou cacharel, Physeter macrocephalus, nome científico dele, como a maior baleia dentada, na verdade um cetáceo, né? Ele é chamado de baleia dentada, mas ele não é uma baleia, né? Ele é o maior predador com dentes, chegando a 25 metros de comprimento e 57 toneladas de peso, pode chegar até isso. Ele é o único que possui uma garganta capaz de engolir uma pessoa. Mas a gente tem que entender o seguinte, inclusive você encontra isso na internet lá, em 1891, um sujeito chamado James Barclay, de 21 anos, que próximo das Ilhas Malvinas, ele foi encontrado vivo 24 horas depois de ter sido engolido por uma baleia cachalote, que depois ela acabou sendo morta. Olha só o que esse povo faz, né? Ele teve a vida normal e morreu 18 anos depois, em 1909. Mas a gente precisa ter entendimento do seguinte: esse peixe preparado, ele foi um milagre. Ele foi preparado por Deus para tratar com Jonas, porque o Jonas era rebelde. Então Deus queria ensinar. Quer dizer, naquela época eu não sei se peixe estava tão caro que nem agora, mas foi o contrário lá. Em vez do homem engolir o peixe engoliu o homem. Deus então, e Jesus usa essa expressão, ele fala 3 dias e 3 noites. Eu sempre tenho falado isso nas pregações, estou falando agora também no discipulado de quinta-feira, que estamos estudando a Bíblia, e vou repetir aqui. Quando nós lemos a Bíblia, a gente precisa entender o seguinte: nós olhamos e queremos entender a Bíblia imediatamente com a mentalidade dos costumes ocidentais, a linguagem ocidental. Então é por isso que existe muita heresia e muita distorção. Os próximos domingos nós vamos tratar do tema mais importante, acredito que depois da ressurreição, e que a gente vê que isso tem gerado muito problema na igreja. Então o que a gente tem que entender? Primeiramente, entender o costume e a forma de falar, o que significava para eles naquela época, para depois a gente vir para cá. Então o que acontece? A contagem judaica de tempo, ela não era exata como na nossa época atual. Esse tipo de expressão idiomática hebraica era uma maneira comum deles enfatizar o significado profético de um período de tempo. Nesse caso, 3 dias. De acordo com o cálculo judaico, ele inclui partes de 3 dias. É sempre importante dizer que temos que entender isso, né? A mentalidade do oriental. Então ele entende assim, esses 3 dias e 3 noites. Sexta-feira, Jesus morre às 15 horas, 3 da tarde, vai até às 18. Cristo então crucificado morre. Esse período já contou um dia. Sábado, aí ele fica o dia inteiro. Da sexta-feira, como lá a contagem é a partir das 18, da sexta-feira às 18 começa o sábado, vai até o sábado às 18. Então 2 dias. E no domingo,
que começa no sábado às 18 horas e vai até a madrugada, a hora que Cristo ressuscitou. No cálculo hebraico, era uma forma correta de se dizer 3 dias e 3 noites. Isso, em termos de linguagem, nós chamamos isso de sinédoque, que é um tipo de metonímia que consiste o quê? O todo pela parte. Vamos explicar assim. Ele pediu a mão da moça em casamento. A gente não pode entender que o pai vai lá, corta a mão da moça, tó. Ele está pedindo a moça inteira, mas a mão simboliza o corpo inteiro. Então, para o judeu, essa ideia é para a gente entender isso. Porque as pessoas ficam lá, mas ele não ficou e falhou a profecia. Quer dizer, estão tentando mudar aquilo que é de uma forma. É costume. Por exemplo, quem aqui levanta de vir todo dia, hora de madrugada? Aqui não é costume. Lá no Oriente é normal isso. Por quê? A forma deles encarar as coisas é diferente da nossa. Então a gente precisa entender isso. E os evangelhos, então, eles registram que era realmente 3 dias. E no terceiro Jesus ressuscitaria. Mateus registra assim em 16:21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Marcos, discípulo de Pedro, 8:31, registra: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. Lucas registra assim em 9:22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. E ele no 13:32 ainda registra: ele porém lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Então no terceiro dia ele termina, ele ressuscita. Quando ele ressuscita, vai ficar um tempo aqui e vai embora. Quando ele assenta à direita do Pai no seu trono, a obra está completa. Hoje e amanhã é outra expressão idiomática hebraica para um período curto específico. Cristo estava dentro do cronograma traçado pelo Pai. Terceiro dia é uma referência à ressurreição de Jesus Cristo. Sou consumado, o mesmo verbo lá usado em João 19:30, tetelestai, que significa totalmente pago. Então, ele veio, o cronograma foi cumprido, correto? Então é importante que a gente entenda. Segunda pergunta: a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é importante na pregação do Evangelho do Reino de Deus? Porque se a gente olhar hoje a pregação que se faz hoje em dia, pouco fala de Jesus, e quando fala é só de dinheiro, só de coisas materiais, né? Vida aqui. Sim, mas na pregação do Reino de Deus ela é o tema central, na verdade, né? Os apóstolos de Cristo, eles colocaram lado a lado o nascimento, a crucificação, a ressurreição de Jesus, e depois eles ampliam falando do retorno. Então estão vinculadas: nascimento, o nascimento dele, a crucificação, a morte na cruz, a sua ressurreição e o seu posterior retorno. A primeira pregação do apóstolo Pedro, Atos 2, 32 e 36. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então começava assim a pregação da igreja. O apóstolo Paulo prega lá em Atos 16, 2, 4, e Lucas está lá, né, registrando tudo nos mínimos detalhes. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Então eles pregavam e convertiam, porque eles pregavam o Evangelho. Não tinha show, não tinha espetáculo, não tinha dança, não tinha isso, não tinha aquilo. Tinha uma pregação genuína.
Terceira pergunta: quais são as provas infalíveis da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? É bom que a gente diga que essas provas, elas são inúteis para aquelas pessoas que têm mente bloqueada para a verdade, mentes fechadas que Satanás cegou. Paulo escreve em 2 Coríntios 4,4, tradução da King James Fiel: mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. João escreve em 1 João 5,10: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não crê no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então, quais são as provas da ressurreição de Jesus? Primeira grande prova: o túmulo de Jesus está vazio. Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, foram lá ver. Marcos 16, 1, 5 e 6, ele diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungí-lo. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Então, a primeira coisa, quando a gente vai, geralmente, tem gente que vai qualquer dia que pode, mas geralmente em novembro vão visitar os mortos. Lá está o quê? O corpo sepultado. Hoje, a peregrinação que se faz no túmulo que se crê que foi Jesus, chega lá, está lá o quê? Está um túmulo vazio, não tem nada lá. Então a primeira marca foi essa: roubaram. Como? Pedro também foi lá verificar o túmulo. Lucas registra isso em 24:12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Pedro e João também foram lá verificar o túmulo. Evangelho de João 20, 1, 8. E no primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Então ela correu e foi a Simão Pedro e ao discípulo a quem Jesus amava, que é o próprio João, e disse-lhes: eles levaram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde eles o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Assim os dois corriam juntos, mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro e chegou primeiro no sepulcro, porque João era mais novo. Aí a idade fez a diferença, O mais velho ficou para trás e o mais novo foi na frente. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linho postos ali. Todavia ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho caídos, e que o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava caído com os panos de linho, mas enrolado em lugar à parte. Então foi esse lugar enroladinho, pronto, no costume judeu significa: eu voltarei. Então foi também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. A outra prova: Jesus mudou a aparência. Essa é a narrativa dos discípulos de Emaús. Lucas 24, eu vou ler o 13, 16, o 30 e o 31. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, 12 quilômetros. E iam conversando, então dá menos que Bauru e Agudos, E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então a mudança foi tão grande que eles não conheciam. E depois diz: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. É interessante. Na tradição, eles dizem que um desses 2 discípulos seria o Cleopas, que era tio dele, Eusébio diz isso, e um outro discípulo. Considerando, eram 2 discípulos, eram pessoas que conviveram com ele 3 anos e meio. Você imagina você estar com uma pessoa
que você convive 3 anos e meio, você não a reconhece, só quando ele permite, significa que o corpo dele glorificado já estava totalmente mudado. E o apóstolo Paulo vai dizer que é igual esse corpo que nós teremos no arrebatamento. Que corpo maravilhoso! Mas eu creio que uma grande prova da ressurreição, do impacto da ressurreição de Jesus Cristo, o maior milagre, e que vai ocasionar, depois da vida de Jesus e a sua ressurreição, o maior milagre que o planeta Terra vai ver, foi quando nasceu a igreja, que não muito longe daqui, será arrebatada até os céus. Aleluia! E eu não vejo a hora. Atos 2, 46, 47. E eles, perseverando diariamente em comum acordo, no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. 10 dias depois de Jesus voltar ao Pai, nos céus, nasce a igreja com a descida do Espírito Santo. O Filho sobe e vai fazer companhia para o Pai. E o Espírito Santo vem e gera a igreja. Quer dizer, o Espírito Santo, gerando vida no mundo, gerou o Filho de Deus e Maria. Agora o Espírito Santo gera a igreja. Se não fosse verdade, a igreja não estaria atravessando mais de 2000 anos pregando o Evangelho, do qual nós somos beneficiários, e não estaria aguardando a bendita promessa da vinda de Jesus para levar a sua igreja. Atos 1, então, 15, eram 120. Em Atos 2, 41 já tinha 3.000. Em Atos 4, 4 eram 10.000. Atos 5, 14 para frente perdeu a conta. Quantas pessoas, milhões de pessoas salvas. E mais, o mundo então chama e identifica esses discípulos. Atos 11, 26, Lucas narra: tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, em grego cristianos, cristãos, seguidor de Cristo. Os discípulos, inicialmente eles não usavam esse nome para si mesmos, eram os outros que chamaram, que significa pequenos cristos, parecidos com Cristo, seguidor de Cristo. Os discípulos se tornaram conhecidos como cristãos. Primeiramente, era um nome que ridicularizava, né? Porque eles ridicularizavam o Senhor. E quando Nero se torna imperador romano, a palavra cristão se torna uma palavra de desprezo e ódio. Nos nossos dias seria preconceito e racismo. Na correspondência entre o imperador romano Trajano e seu governador Plínio, no ano 111, 113 da nossa era, mudou a história, né? Depois de Cristo, já se aborda a pergunta se o simples nome cristão, como tal, era merecedor de punição. Só o nome. Vocês têm uma ideia? Tertuliano, nascido por volta de 150 depois de Cristo, conhece o terrível grito que se levantava com cada tragédia pública: cristianos ad leonem, lancem aos leões os cristianos, quer dizer, os cristãos, era a ordem, lancem os cristãos. Alguém se arriscaria a morrer por Jesus se a sua ressurreição fosse uma mentira, uma farsa? Os que se alegravam com o novo e claro nome, cristãos em Antioquia, como nós vemos aqui, não poderiam prever isso, que desde aquele tempo seria o suficiente para eles morrerem por Cristo. Alguém morre para... A gente vê pessoas matando por causa da mentira, como muitas religiões fazem. Agora, morrer por causa de uma mentira, ninguém morreria. Eles morreram porque criam e sabiam que Jesus havia ressuscitado. Então, desde aquela época, nos registros da Escritura, os cristãos assim sabiam. E mais, os cristãos, naturalmente, isso não é uma doutrina, eles mudaram o dia de adoração do sábado para o domingo. Os judeus, eles guardavam o sábado. E os que se converteram, mudam o dia de adoração para o sábado, por ser o dia da ressurreição de Jesus, não a doutrina que eles criaram.
simplesmente a prática. Lucas 23, 56 registra como que era os discípulos, né, seguindo os judeus. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos quando Jesus morreu. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Jesus morre na sexta, então sábado todo mundo obedece, sem culto, sem nada, vai ao domingo. Não foi um substituto, mas a adoração no primeiro dia da semana foi pela ressurreição de Cristo. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 20, versículo 7, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. 1 Coríntios 16, 2, ele escreve: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Mas a revelação do Apocalipse foi num domingo. Apocalipse 1:10, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa mudança só aconteceu porque a ressurreição de Jesus Cristo é um fato real e verdadeiro. Aí alguém pode dizer, mas os adventistas dizem que o dia do Senhor é o sábado. Essa expressão ela aparece muito em muitos escritos cristãos primitivos para provar isso, que não é assim. E se refere ao domingo, o dia da ressurreição do Senhor Jesus, e não o sábado. Na verdade seria o segundo sábado. Os romanos separavam certos dias para adorarem ao imperador e os chamavam de dia augustiniano. Por isso que os nomes das semanas, eles têm esses nomes que é sempre relacionado aos deuses, né? Aos deuses de lá. Por isso os cristãos reservavam o domingo como dia de adorar a Deus e a Cristo, chamando-o de o dia do Senhor. Em 321, o Constantino, ele passou então o sábado cristão para o domingo. Aí ele faz um édito. Mas os cristãos já adoravam a Cristo no domingo desde o primeiro século e não precisou de nada de ordenança, foi uma coisa natural. Veja dois exemplos. Inácio, bispo de Antioquia, que viveu no tempo dos apóstolos, entre 30 e 107, quer dizer, ele basicamente viu a morte de João e foi discípulo do próprio João, assim como Policarpo. Ele escreve assim: e após a observância do sábado, que os judeus guardavam, que todo amigo de Cristo guarde o dia do Senhor como uma festa, o dia da ressurreição. A epístola de Barnabé, companheiro do apóstolo Paulo, aparece no final do Codex Sinaíticos do século IV depois de Cristo, que é um códex utilizado em traduções do Novo Testamento, talvez escrita entre 70 e 131. Ele diz assim: portanto, também guardamos o 8º dia com alegria, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Então, todas essas mudanças aconteceram como impacto da ressurreição de Cristo. Quinta pergunta: quais foram as pessoas que viram Jesus ressuscitado? Quem foram os privilegiados? A Escritura narra 12 aparecimentos. São pessoas que conheceram Jesus em vida, eram testemunhas escolhidas e preparadas de antemão por Deus, eram testemunhas ungidas pelo Espírito Santo para testemunhar. Então, Deus escolheu a dedo quem veria Jesus. Atos 10, 40, 41 está escrito assim: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Então ele aparece, primeiramente para Maria Madalena, depois para as mulheres que retornavam da tumba, depois a Pedro em Jerusalém, depois aos 2 discípulos em Emaús, depois aos 10, depois aos 11, porque Tomé não estava na primeira vez, aos 7 discípulos junto ao mar da Galileia, a mais de 500 pessoas, a 11 discípulos em um monte da Galileia, no monte da Oliveira em Betânia, e depois ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Maria Madalena, Marcos 16, 9. E tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios. Então estava lá ela grata pela libertação e por tudo que recebera. Depois ele aparece a Pedro, Lucas 24, 33, 34. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém,
E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então as pessoas foram ordenadas por Deus, selecionadas. Foi uma verdadeira seleção. Que privilégio. Jesus aparece aos 10 apóstolos sem Tomé. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, está lá a reunião do grupo, primeiro dia da semana, domingo, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. As portas estavam fechadas. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus atravessou a porta. Depois, no outro domingo, ele volta lá. Aí sim está Tomé. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro. E com eles Tomé, porque Tomé anteriormente, quando falaram para Tomé, ele falou: eu só acredito se eu pôr o dedo lá, né? Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco, shalom. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Pena de nós não vimos, mas cremos. E como cremos? Depois Jesus aparece para 500 irmãos de uma só vez. Que reunião, hein? Que culto, meu Deus. 1 Coríntios 15, 6, Paulo escreve: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Os gregos, por que ele faz esse compêndio todo aqui? Os gregos, eles zombavam da ideia da ressurreição do corpo. Eles achavam ridícula. Quando Paulo esteve pregando lá, Atos 17, 32, narra isso. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Foram embora. Eles criam que o corpo era uma barreira para a alma imortal, então que era necessário, que não podia voltar a alma para o corpo. Assim o Paulo, então, o que ele vai fazer? Ele enfatiza as provas mais fortes para os crentes gregos. Primeiro, ele cita Pedro, por ser conhecido e muito respeitado pelos coríntios. A essa altura Pedro já tinha realmente feito o seu nome. Os 12 com Matias, por serem os escolhidos de Jesus. E depois, cerca de 25 anos depois, ainda mais de 250 pessoas dos 500 ainda estavam vivos daqueles que viram Jesus. E era mais, porque para os gregos, no Império Romano, levarem um testemunho como válido, tinha que ter um certo número de pessoas. E era mais de 250, era o suficiente. Depois ele cita o Tiago, que era meio irmão do Senhor e líder da igreja de Jerusalém, que também era muito respeitado. Agora você vai perguntar assim para mim: por que ele não cita as mulheres que viram primeiro? Infelizmente, na cultura romana antiga, o testemunho das mulheres não tinha valor algum. Citar e não citar não ia mudar nada. Então esse era o pensamento. Mas era machista? Era o pensamento da época. Depois ele cita que parece a Tiago, né? Lá em 1 Coríntios 5, 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E aí então é que ele cita ele, em 1 Coríntios 15, do 3 ao 8. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto, Cefas é Pedro, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Olha a palavra, que ele gosta da palavra, né? O cristão dorme. Ah, morreu? Não, dormiu. Se é cristão, dormiu. O ímpio morre, o cristão dorme. E logo, logo será acordado. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro, por último, de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, né? Se considerava assim. Imagina, né? Esse. E a última pergunta: como saber que foi a aparição real, real de Jesus, e não uma alucinação das pessoas que o amavam tanto? O resultado permanente na vida das pessoas, não só dos que viram Jesus ressuscitado, mas dos que creram. Eu começo mostrando a história da igreja primitiva. Como que alguém não vai acreditar em Jesus passando por isso? Olha, a primeira perseguição, grande perseguição aos cristãos, aconteceu em 67, com o imperador Nero.
54 a 68. Ele matou Paulo e Pedro. Erasto, o tesoureiro de Corinto, que está lá em Romanos 16, 23. Aristarco, o macedônio, que está em Filemão 1, 12. Trófimo de Éfeso, que está em 2 Timóteo 4, 20. José, chamado Barsabás, em Atos 1, 23. Ananias, o bispo de Damasco, e cada um dos 70 discípulos, que está lá em Lucas 10, 17 e 20. Depois, 81, teve a segunda grande perseguição do imperador Domiciano. Foi a época em que João recebeu a revelação do Apocalipse. Foram martirizados o Timóteo, discípulo dele, e o Nicodemos, aquele de João 3, lá do Novo Nascimento. Depois teve a terceira perseguição do imperador Adriano, 117, 138 depois de Cristo. Depois teve uma quarta grande perseguição com o imperador Marco Aurélio, em 162. Quer dizer, os cristãos sabiam que, independentemente do imperador que entrasse, iriam matá-los. Aí em 192 tem a quinta grande perseguição que ocorre com o imperador Severo, quer dizer, literalmente ele honrou o nome. Em 255 a sexta grande perseguição com o imperador Máximo Trácio. De 249 a 251 a sétima grande perseguição com o imperador Trajano. A oitava grande perseguição com Aureliano, 257, depois ele fez a nona ainda em 274. E a décima grande perseguição com Diocleciano em 303. Gente, como é que vai matar tanta gente e essas pessoas continuam crendo? Se fosse uma mentira. Eles pagaram o preço de escrever a história da igreja na terra. Porque acreditaram na ressurreição de Jesus Cristo. Primeiro pelos apóstolos e aqueles que viram, como eu já narrei. E aí então chegamos, por causa da vitória em Magêncio, na batalha da Ponte Milvia, em 28 de outubro de 312, perto de Roma, que ele mais tarde atribuiu ao Deus cristão. Em 13 de junho de 313, o imperador Constantino, através do Édito de Milão, ele assegurou liberdade de culto aos cristãos em todo o Império Romano. Então deu uma paradinha por um tempo, depois ela iria voltar, mas deu uma parada por um tempo. A prova disso, olha só, Paulo, decapitado na via Ostiense, porque ele não podia ser crucificado porque tinha o direito romano. Simão Pedro, crucificado de ponta cabeça em Roma, segundo diz a tradição, 29 de junho de 67. Matias, que foi o 13º, apedrejado na Etiópia e depois decapitado. André, crucificado em Páteras, na Acaia, na cruz em forma de X. Tiago Maior, filho de Zebedeu, Tiagão. Atos 12:1 foi aquele que teve a cabeça cortada, foi decapitado a mando de Herodes Agripa, no ano 42. Quer dizer, basicamente, esse Tiago não viu nenhum livro do Novo Testamento escrito. João, esse foi o único que morreu em morte natural no ano 103, com 94 anos, reza aí a tradição. Mas ele escapou vivo de uma caldeira de óleo fervendo e saiu ileso. Gente, como é que esse povo passa isso se não acreditasse? Não tivesse convicção? Filipe foi enforcado num pilar no templo de Hierápolis, na Frígia, após ter pregado o evangelho na Ásia Menor. Bartolomeu tirara sua pele na Etiópia, a mando de um rei bárbaro. Esfolar era um suplício comum na Pérsia e no Egito. Esfolar, arrancava a pele. Mateus, martirizado na Etiópia, após ter pregado o evangelho na Palestina por vários anos, foi morto à espada. Duro esse na queda, hein? Tomé, que duvidou, na Índia, na cidade de Coromandel, foi transpassado por flechas enquanto orava. Foi crucificado e ainda assim pregava o evangelho. Demorou, mas quando se converteu mesmo. Tiago Menor, o Tiaguinho, lançado do alto do templo para baixo, como não morresse, lhe deram pauladas e depois o crucificaram no Egito. Tadeu, também chamado Lebeu, martirizado a machadadas pelas autoridades persas, instigadas pelos sacerdotes zoroastristas. A maioria desses é segundo a tradição. Simão o Zelote, aquele partido radical, rebelde, de esquerda, por ordem de Trajano, foi crucificado na Pérsia. Lucas, o médico amado, foi enforcado numa oliveira na Grécia. Que ironia, né? Ele era grego. Marcos foi arrastado por um animal pelas ruas de Alexandria até morrer. Estevão, aquele que está lá em Atos 7,58, morreu apedrejado pelos judeus. E o Barnabé morreu apedrejado em Salamina.
Qualquer pessoa e qualquer religião cristã mataria por uma mentira, mas ninguém morreria por uma mentira. A ressurreição de Jesus Cristo transformou e ainda transforma a vida de qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa seja como um cita, naquele bárbaro, o mais cruel dos bárbaros. Paulo escreveu em Colossenses 3, 10, 11: e vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, de onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ressurreição, anástase, palavra que quer dizer ressurreição dos mortos, é o ato de voltar a colocar-se de pé, levantado de volta à vida, levantar dentre os mortos. Ela é aguardada quando Jesus vier no arrebatamento da igreja. Em Filipenses 3, 20, 21, Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. A Revista Atualizada traduz como nossa pátria, a King James traduz como nossa cidadania. Literalmente essa palavra em grego, ela é politeuma, significa comunidade. Literalmente o texto diz: a nossa comunidade está nos céus. De onde nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo para trazer isso daí? Então nós aguardamos. A igreja nasceu pelo Espírito e pelo Espírito ela vai subir. Há várias semanas atrás, na minha oração de sábado de manhã, né? Catarina vem para cá para orar com o Ministério de Intercessão, e eu das 6 às 8, no sábado, guardo 2 horas de oração. E nessa oração Deus me deu uma visão, aonde eu estava pregando, e eu falava sobre o arrebatamento da igreja, e as pessoas que eu via, pastores, as pessoas ouvindo, eu via as pessoas tudo assim sem esperança, as pessoas todas levando a vida de qualquer jeito, descrendo. E aconteceu durante a semana que eu vi 2, eles chamam de podcast hoje, né, nomezinho mais moderno, é aqueles encontros que eles levam pessoas que pensam diferente para debater um tema. E o tema era: a igreja vai passar pela grande tribulação? Então num programa levaram um pastor, teólogo, muito conhecedor, pelo menos parecia conhecer o grego, e o outro levaram um pastor mais ou menos com bom conhecimento, que acreditava na igreja, no arrebatamento pré-tribulacional, a gente fala, né? Antes da grande tribulação. E eu via, a primeira ali eu comecei a ver já uma coisa preparada, já zombando da doutrina do arrebatamento. Vi um segundo também assim. Aí um grupo, uma outra que mandaram para mim por encomenda, né? Assisti o programa, tinha lá uns 6, 8 pastores, zombava, gente, esse povo está esperando. Aí o pastor falava assim: você só está esperando que Jesus vai vir amanhã? Não se preocupe que ele não vai vir não, ixi, vai demorar, pode viver a sua vida em paz. Falei: meu Deus do céu. Havia um pastor que postou lá a mensagem: eu não acredito no arrebatamento. Por que eu acredito que a igreja passa pela grande tribulação? Porque, gente, eu comecei a ver, meu Deus do céu, eu falei: se os pastores estão desse jeito, eu fiquei imaginando o rebanho. Aí eu entendi. Aí eu pedi a Deus algo. Falei assim: eu não vou fazer uma pregação comum. Eu preciso trazer uma mensagem profunda. Eu cheguei a chorar. Eu saí da visão chorando e continuei chorando, orando. Meu Deus do céu, o povo, as pessoas não estão acreditando. Que hoje já estão pregando aqui no Brasil, não sei lá fora, que Jesus não vai voltar. Falei: meu Deus do céu, o negócio está feio. Os pastores estão perdendo a firmeza sobre a doutrina do arrebatamento. E aí, numa das zombarias que eu vi que todos eles repetiram isso, que o arrebatamento da igreja era uma doutrina que surgiu em 1827 com um pastor chamado John Nelson Darby, por causa da profecia de uma adolescente de 15 anos endemoniada. Falei: meu Deus do céu, o negócio está feio. Aí Deus me deu o que eu precisava, irmãos, e eu comecei. Já gastei umas 40 horas em cima da palavra. Então, assim, eu sei que muitos nem gostam de coisas assim, mas eu estou vendo que a situação está feia. E quando a gente procura essas palavras no YouTube, que eu fiquei um tempo procurando, a gente vê o que andam pregando por aí. Não à toa que as pessoas estão vivendo como se não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, gente. Então,
Eu pretendo nesses próximos 4 domingos, se Deus me der a graça, de uma maneira bem diferente do que vocês já ouviram, mesmo do que a gente tem na apostila de discipulado, trazer, até eu ia fazer para postar, eu ia fazer em vídeos e postar, mas a ordem do Senhor é pregar na congregação, então ela será pregada. Passará a igreja pela grande tribulação, eu vou dividir em 4 partes. E vou mostrar tudo o que vocês precisam ver. É comida para adulto. Porque a igreja precisa redescobrir, no início foi falado de reavivamento. Quando essa doutrina foi ensinada e a igreja cria, houve verdadeiro avivamento na vida dos cristãos, na ampliação da igreja e na santidade das pessoas. E a gente vai trazer, há muito tempo que eu queria fazer isso, e Deus me deu esse material em mãos, chegaram nas minhas mãos. Eu queria um estudo, eu queria a história de ver como que os nossos irmãos ensinaram isso ao longo dos séculos, até hoje. O que acontecia lá? E isso veio às minhas mãos, que a gente vai compartilhar com vocês. Peço as suas orações, a sua paciência, porque serão mensagens um pouco longas. Mas quem for ouvir vai aprender aquilo que é importante, porque o que eu estou vendo é que essa apostasia está derrubando, inclusive, líderes. É uma coisa muito séria, porque as pessoas estão se tornando piores espiritualmente, porque estão descrendo até que Jesus vá voltar. Por isso que o tema de abertura foi a ressurreição dele. E um dos impactos é preparar a igreja para o seu retorno. Então nós vamos trazer a escritura, está sendo muito edificante. E, claro, assim como eu vi a zombaria dos pastores, zombar, porque quando é uma discussão intelectual, há respeito. Eles não demonstraram respeito, eles acham que todos são ignorantes. E nós vamos trazer com base, naturalmente, no original da palavra de Deus. Mas nós vamos trazer de uma forma que são 10 perguntas. Eu vou responder 10 perguntas como eu fiz aqui. E por último, eu falo de 1 Tessalonicenses. Amém? Então, desde já estou avisando, porque assim, quem não gosta de alimento, de comida verdadeira, Hebreus 5 ele fala, né, que já era passada a hora de dar leite, mas agora eu não posso dar leite. Eu estou vendo que a coisa está ficando muito feia, e com certeza vocês já devem ter visto muita coisa similar, e vocês precisam ter base nisso, e vai ser algo, eu queria fazer de uma forma, mas eu vou respeitar e obedecer aquilo que Deus me deu na visão, amém? Então, vou orar para vocês, e agradeço a todos. E aqueles que gostam de acompanhar, que possam fazer isso nas redes sociais. Senhor meu Deus, que a sua bênção seja sobre a vida de cada um, de todos aqueles que ouviram essa mensagem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Abençoa todos aqueles que vão receber essa mensagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.